fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. É tão impossível que teve alguém que veio gravar comigo hoje, minha best friend. Mas o tema do vídeo hoje é justamente esse. É impossível ser feliz sozinho. Será? Oi, gente, eu me chamo Carolina, pra quem ainda não me conhece. Nesse vídeo eu quero falar sobre relações humanas, sobre amizades, sobre solidão. Quero ter uma conversa aqui com vocês pra gente descobrir se é ou não possível ser feliz sozinho. Bom, eu tive a ideia pra fazer esse vídeo, né, antes mesmo de fazer esse canal, porque eu tenho uma relação com a solidão e com a solitude que mudou bastante nos últimos meses, então eu sinto um pouco de necessidade de falar sobre isso pela minha própria experiência com esse sentimento, com esses sentimentos. Eu, há não muito tempo atrás, não lidava bem com ficar sozinha. Toda vez que eu tinha que ficar sozinha, ou antes mesmo disso acontecer, só de eu saber que iria ficar sozinha, eu já sentia muita ansiedade, sentia assim, medo mesmo. Eu não sei explicar exatamente do que eu tinha medo, mas eu lembro, assim, fielmente que eu tinha muito medo quando eu ficava sozinha. Não era medo como em filme de terror, assim, de acontecer alguma coisa, mas eu não sei se era esse medo de ficar só como algo que fosse se estender mais ou algo do tipo, é algo que eu ainda tenho que entender, compreender. Mas eu lembro que eu tinha esse medo muito grande. Uma angústia muito grande toda vez que eu tinha que ficar sozinha. Isso já é algo mais pessoal, tá? Que eu tô aqui dividindo com vocês. Mas também, há um pouco mais de um ano, comecei a fazer terapia por outras razões, não tinha nada a ver com isso, eu acho. E dentre outras coisas, né, além da terapia que aconteceram na minha vida, hoje eu já tenho uma relação com estar sozinha completamente diferente, assim, é o oposto, porque hoje o tempo que eu tenho pra ficar sozinha é super aproveitado. Eu amo estar sozinha, eu prefiro estar sozinha. E a minha relação comigo mesma também mudou completamente. E, obviamente, tudo isso está conectado. A partir do momento em que eu construí uma relação comigo que eu não tinha, já que eu priorizava todas as minhas outras relações, inclusive as que eu não achava importante, porque eu achava que só existia relação minha com os outros, que não existia, né? Algo que eu tivesse que cultivar entre mim e mim mesma. Então, tudo isso mudou drasticamente. Então, depois que eu comecei a fazer terapia e depois que eu comecei a prestar mais atenção nas minhas relações, e agir de uma maneira diferente dentro dessas relações, sempre me priorizando, porque eu percebi na terapia que era algo que faltava nas minhas relações. Tudo mudou, minhas relações ficaram mais saudáveis e eu tenho cultivado muito mais tempo comigo mesmo. Meu tempo comigo tem sido muito prazeroso. Eu descobri coisas para fazer que eu não descobria que eu podia fazer sozinha, né? Então, eu hoje gosto muito de fazer coisas sozinha e até de não fazer nada, sabe? Ficar assim sentado ou deitar, só curtir aquele tempo ali que eu tenho comigo mesma. Pra mim é extremamente prazeroso, é um tempo de qualidade que eu acho que inclusive todo mundo devia ter, mas eu vejo que não é algo muito comum. E eu fico muito feliz de ter sido elucidada disso, sabe? Que existe algo que eu tenho que cultivar comigo mesma, além dessas outras relações, que pra mim também são importantes e têm de ser cultivadas, mas assim, quem que vai me conhecer melhor do que eu, né? Quem que vai saber o que eu gosto? Quem que vai se cuidar melhor, né? Me cuidar melhor do que eu mesma. E aí foi isso que eu descobri. E aí eu tenho descoberto diversas atividades prazerosas para fazer no meu tempo sozinha, né? Eu já no início desse ano comecei a ler muito mais, foi uma das minhas motivações para criar o canal, inclusive. Inclusive minha leitura do momento tá sendo Mais Esperto que o Diabo, tá aqui na cama agora que eu tava lendo. Muito bom. Assim, o início não é tão bom, mas enfim, esse vídeo não vai ser uma resenha. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse livro, vai ser outro vídeo, porque esse aqui já tem muita coisa. Mas, e aí eu tenho começado a ler, eu tenho assistido coisas mais específicas do meu gosto pessoal, sabe? Aquela coisa que você assiste só pra você assistir mesmo, que você não vai comentar com ninguém, ou então que é totalmente sem sentido. Eu tenho assistido muito mais desenho, eu gosto muito de desenho. Pra mim, às vezes, faz muito mais sentido assistir um desenho do que assistir uma série, por exemplo. E eu gosto, inclusive, mais de assistir filmes do que série. E eu troco isso por conta, não sei, das minhas relações ou da vida como funciona. E ultimamente eu tenho priorizado essas coisas, enfim, várias outras coisas. Além de tudo isso, eu sou uma pessoa e tenho sido ainda mais uma pessoa meio minimalista em relação às relações, né? E desejo, inclusive, ser em relação às outras coisas. Minimalista de maneira geral.
Mas com minimalista nas relações, eu quero dizer que eu priorizo muito mais a qualidade das minhas relações do que a quantidade de pessoas com quem eu me relaciono. Então, aquelas relações que eu já tenho na minha vida, para mim é muito mais importante que eu realmente aprofunde essas relações, né? E cultive essas relações de maneira mais saudável do que eu fique acumulando relações. Até porque, assim, relacionamento com seres humanos demanda muito tempo. Para você conhecer uma pessoa, você tem que ter tempo, para você tem que estar ali presente, para você realmente sentir coisas por essas pessoas, sabe? E viver isso, você precisa ter tempo para acolher a pessoa, para se divertir, para tudo. Essa relação demanda um tempo. Não dá para você se apaixonar por uma pessoa, não dá para você virar melhor amigo de uma pessoa ou fazer parte da vida de uma pessoa com um dia, sabe? Você precisa de anos às vezes. Também para cuidar das relações que a gente já tem, a gente precisa ter tempo. A gente precisa ter tempo para nossos amigos, né, para os nossos relacionamentos amorosos, para nossa família, para as pessoas que são importantes pra gente. E temos um tempo na Terra totalmente limitado. A gente vive assim de 60, 80, 90 anos. Então não dá pra gente ter esse tipo de relação que eu tô falando com, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas. Não dá. Pelo menos dessa forma que eu tô falando, e pra mim, não dá. É óbvio que a gente convive com milhares de pessoas durante toda a vida, mas assim, as pessoas que ficam, sabe, aquelas que realmente são importantes e aquilo que a gente quer cultivar até o fim da vida, ou pelo menos pela maior parte, a gente precisa desse tempo e a gente não tem como fazer isso com várias pessoas. Então é importante pra mim priorizar essas pessoas que eu considero mais importantes ou essas relações, dar tempo a essas relações, né, cultivar isso, cuidar disso. E não dá pra fazer isso com muitas pessoas. Isso que eu acho que eu chamo de minimalismo nas relações. Então, o meu conceito, por exemplo, de amizade, ele é muito intenso, ele é muito íntimo. Eu tenho um melhor amigo que faz parte de minha vida inteira. Eu conheço há cerca de 11 anos, não lembro exatamente, mas quando era criança eu conheci ele na escola. E esse meu amigo, inclusive o Wallace, se você assistir esse vídeo, um beijo, vai assistir porque eu vou mandar. Um beijo. É assim, pra mim, como se fosse um irmão mesmo da vida. Uma pessoa que me conhece completamente, a quem também eu conheço, que eu tenho uma admiração enorme, um cuidado, um zelo, sabe, uma preocupação. Nossas conversas são sobre milhões de coisas. E a gente se diverte junto, a gente chora junto, a gente faz tudo junto. E pra tudo isso, eu preciso de tempo. Ainda que eu não converse com ele todos os dias, que a gente não se veja todas as semanas, mas isso demanda tempo. Uma pessoa só, que nem mora comigo, que nem convive comigo todos os dias, demanda tempo. Porque eu preciso cuidar dessa relação. Então eu preciso de vez em quando conversar com ele. Eu preciso saber como ele tá, eu preciso saber das novidades, a gente precisa ter momentos de lazer juntos, a gente precisa sair pra passear, pra, sabe, ter esse tempo de qualidade juntos. Então tudo isso demanda tempo. Também nossas relações com nossos pais, nossas relações com nossa família, com namorado, com namorada, tudo isso demanda tempo. Então, assim, eu vejo tudo isso de uma maneira muito profunda e íntima. Eu demoro um bom tempo até de fato me sentir amiga de uma pessoa, sabe? Eu preciso de fato já conhecer aquela pessoa, saber quem aquela pessoa é, a história daquela pessoa, saber como o nosso relacionamento funciona, que tipo de amizade é aquela, até que eu de fato fale, ah, essa aqui é minha amiga, sabe? Pra mim isso é muito íntimo, a amizade é uma coisa muito íntima. Eu acho que isso é meio banalizado atualmente, assim, qualquer pessoa que a gente conhece, já viu 2 vezes, a gente já fala assim, ah, minha amiga, não sei quem. E pra mim não é bem assim. Eu demoro um tempinho até conceber alguém como amigo ou como amiga, porque amizade é basicamente uma pessoa ali que você escolheu pra tá dividindo a vida com você, não é assim, ah, eu conheço essa pessoa, acho ela legal, é meu amigo. Você nem sabe dos valores daquela pessoa, e aí ela já é seu amigo. Pra mim não é assim, né? Cada um sabe como isso funciona pra você, mas pra mim, já que o vídeo é falando da minha experiência, funciona assim. E tem uma coisa também que talvez esteja transparecendo já pra vocês no vídeo, que é que eu não tenho muita habilidade de performar coisas. Então, assim, nas relações humanas, principalmente da forma como a gente vive hoje, 2024 e tal, a gente tem que performar muitas coisas. A gente tem que parecer gostar de pessoas, a gente tem que parecer gostar de coisas, de ambiente, sabe? Quando a gente tá convivendo com as pessoas, a gente tem que rir de coisas que a gente não acha engraçado e coisas do tipo. E eu não sou muito boa nisso. Eu não gosto, na verdade. Eu não, nem sou boa, nem gosto de fazer isso. Tem algumas pessoas que são ótimas nisso. E assim, então quando eu tô em lugares que eu preciso achar coisas engraçadas que eu não acho engraçado, então parecer que eu gosto de coisas que eu não gosto, ou ficar, sabe, agindo de uma maneira que não é que eu agiria de maneira espontânea, eu não me sinto bem e é o tipo de coisa que eu evito fazer.
E muita gente cultiva amizades e relações assim. Pra mim não funciona. Pra mim eu tenho que estar confortável, eu tenho que estar me sentindo bem, eu tenho que ser autêntica comigo e com as pessoas que eu tô ali dividindo meu tempo. E, infelizmente, né, para algumas pessoas, a performance, né, o ser agradável o tempo todo, ainda que não esteja sendo agradável para si mesmo, é normal. E para mim não é. E isso também é um fator dessas minhas relações. Uma outra coisa também que está relacionada com essa última é que eu não tenho muita energia social. Eu canso rápido, eu sou meio idosa. Tanto energia social quanto disposição, assim, sabe? Física, mental. De ir pra uma festa, por exemplo, ficar assim horas e horas. E assim, eu canso, sabe? Eu canso, assim, um pouco das pessoas e tal. Eu preciso do meu tempo sozinha. Meu tempo sozinha, ele é muito importante. Então, eu quero chegar em casa, tomar meu banho relaxante, deitar, fazer alguma coisa ali, sabe? Comigo. Ou com a outra pessoa que eu tenha mais intimidade. Porque numa festa você não vai ter intimidade com todo mundo, né? Mesmo os seus amigos, às vezes, que estão lá, são pessoas que uma hora você cansa, sabe? Você quer sua casa, você quer sua cama. E se eu tô com uma pessoa que não tem tanta intimidade, volta e meia eu posso ficar um pouquinho também meio assim, sabe? Desconfortável, sem saber se eu tô agindo da maneira correta, por não saber exatamente performar o que a sociedade cobra de mim. Então eu perco um pouco da energia social em alguns momentos. E é uma forma também que eu meio que percebo minhas amizades. Se eu tô tendo mais energia com a pessoa, eu sinto que é porque a amizade já tá nascendo, sabe? Que eu já tô ficando mais confortável, já tô tendo um pouco mais de intimidade com aquela pessoa. E sobre tudo isso, é importante dizer, gente, que eu não sou, apesar de tudo que eu falei, uma pessoa que recusa relações, por causa dessas coisas que eu falei, assim, que chega alguém pra mim, de repente querendo ser meu amigo ou minha amiga, ou construir algum tipo de relação comigo, e eu já barro aquilo, falo, não, eu já tenho meus amigos, eu já tenho minha família, eu já tenho minhas pessoas, eu já tô bem, eu já tenho minha relação comigo mesmo, tá tudo ok. Não, eu considero super importante construir novas relações, conhecer novas pessoas. É um dos sentidos que eu dou à minha vida, essa construção com os outros. Pra mim é muito importante. Então eu não recuso as relações. Inclusive, ultimamente eu tô até construindo novas amizades. Mas é isso, demora um tempo até que eu de fato fale assim, meu amigo, minha amiga, sabe? Até num relacionamento amoroso, demora pra você, por exemplo, perceber que ama a pessoa de verdade. Assim, não é apaixonado, mas assim, poxa, eu amo essa pessoa. Eu quero ficar com essa pessoa de fato, sabe? Não é uma coisa assim que vai passar ou que vai passar rápido. Até pra você perceber o seu nível, né, de carinho, de do que você quer daquela relação, tudo isso leva tempo. Eu não sei como é que as pessoas vivem com coisas tão instantâneas. Mas enfim, pra mim isso é mais complexo. E outra coisa também é que eu vejo muitas pessoas que têm um ciclo de amizade muito grande. Pessoas que têm amizades, assim, tipo, por exemplo, a pessoa tá na faculdade, tem um círculo de amigos, sei lá, com 10 pessoas. Aí a pessoa tá na academia, conhece outras 5 pessoas que todo dia ela vê, que são amigos, não sei o quê. Aí a pessoa vai no barzinho, tem aqueles amigos do barzinho. Aí a pessoa, sei lá, vai numa aula de outra coisa, tem vários amigos naquela aula. Aí, sabe? Só conhece 1000 pessoas em vários lugares e é amiga de todo mundo e se dá bem com todo mundo e todo mundo é amigo, todo mundo pra cá, pra lá, sabe? E é 1000 stories e várias coisas assim. Pra mim é uma coisa que não funciona. Eu, né, nessa minha concepção que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu não vejo tudo isso como amizade, sabe? Não que tenha nenhum problema nisso, tá? Assim, eu acho massa, inclusive, que as pessoas consigam ser, assim, tão comunicativas, extrovertidas. Eu, às vezes, consigo, às vezes. E, assim, eu acho massa quem consegue, quem faz isso e se dá super bem, tem essa vida mais aberta, sabe? Não é muito como eu sou, mas eu acho massa. Agora, assim, dizer que todas essas pessoas que a gente conhece em todos esses lugares e que convivem são nossas amigas, eu já não nomeio exatamente assim, sabe? Eu conheço, inclusive, pessoas que têm um monte de amigos, que você abre o WhatsApp, assim, 300 grupos, e a pessoa conhece um monte de gente, mas se a pessoa precisar, assim, de alguém, some todo mundo, não conhece ninguém. São amigos, assim, pra beber, amigos pra dar uma malhada, pra, sabe? Conversar coisas triviais da vida, coisas superficiais, mas assim, aí a pessoa, sei lá, tem algum problema, precisa de alguém, não consegue. Ou então quer conversar alguma coisa mais pessoal, assim, sabe? Quer ter uma conversa. Geralmente as pessoas ficam indisponíveis, não tem tanto interesse. Então, eu não considero tudo isso amizade. Né? São pessoas que a gente conhece, que a gente pode gostar, a gente pode, né, querer aquelas pessoas bem, tudo isso, mas não necessariamente são nossos amigos. É importante, pra mim, conseguir separar essas coisas. Não ficar chamando assim todo mundo que eu conheço, que eu convivo, que eu gosto de amigo. Porque pra mim não é bem assim. Inclusive, eu já vivi uma época em que eu, né, tinha vários amigos, tinha um círculo social
maior do que eu tenho hoje. E era uma época que eu me sentia muito sozinha. Então, assim, hoje, por outro lado, eu vivo muito só, né? Eu tenho muito tempo sozinha. E minhas relações são muito mais limitadas, eu vivo muito mais no meu núcleo de relações. E eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito abraçada, sinto, sabe? Que para o que precisar, eu tenho pessoas ao meu redor. Tem pessoas que me amam, que cuidam de mim e vice-versa, que eu também tô presente para essas pessoas. Então, essas coisas, é como eu disse, eu sou minimalista das relações. Eu prefiro qualidade nas minhas relações do que quantidade. Gente, eu não sei se esse vídeo ele tem uma conclusão, se eu queria passar alguma mensagem específica. Eu acho que o que eu queria dizer é que, assim, pra mim não faz sentido ser uma pessoa que não consegue ficar sozinha, sabe? Que você não consegue passar um tempo consigo mesmo. Meio que você não se suporta, sabe? Porque você não consegue ficar só com você, você precisa de outras pessoas no todo. E também, não, para mim não serve ser uma pessoa que só consegue ficar sozinha. Que aí não consegue conviver com outras pessoas, não consegue conversar, não consegue conviver com ninguém. Para mim, nenhum dos dois extremos faz sentido para a nossa vida humana, como funciona em sociedade. Mas a gente precisa conceber a nossa relação com a gente mesmo como uma relação super importante, a relação mais importante da nossa vida, né? A gente só consegue construir outras relações a partir daquilo que a gente conhece, como a gente se trata. Então, acho que a mensagem desse vídeo é: se priorize, cuide de você, construa uma relação com você mesmo, crie momentos com você mesmo e saiba dividir seu tempo com você e seu tempo com outras pessoas, sabe? Tudo isso é importante, não descarte nenhuma dessas coisas da sua vida. Tudo isso é importante, você e os outros. E você tem que ser a sua prioridade. Acho que é isso o coisa do vídeo, mas eu queria mais trazer essa conversa, né? Falar um pouco da minha experiência nesse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram desse modelo de vídeo, de conversa, falar um pouco sobre minha vida pessoal, sobre o que eu penso do mundo e das coisas. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para tentar trazer vários outros vídeos nesse mesmo modelo, também sobre livros e outras coisas, mas pensando em uns vlogs, se vocês gostam de vlogs, me digam. Deixa eu mostrar pra vocês a minha gata mais uma vez. Ela está aqui com a gente. Porque é importante estar só, mas também é importante estar junto. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tomando banho? Hein, Diga? Em cima da cama? Você acha certo? Tomar banho em cima da cama? Banhozinha.